Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Quando os gentios, certamente que o escritor fala daquelas pessoas ou povos que na sua época nem seguiam o tradicional judaísmo, nem muito menos o mais novo cristianismo, que se tornou a religião da Igreja Remida de Cristo Jesus. Na época da antiga dispensação, somente o povo de Israel procurou de alguma maneira seguir a lei de Moisés, o que não durou muito tempo. Já no que diz respeito à nova religião de Cristo, o cristianismo estava em seus começos, aos poucos sendo conhecido no mundo através do evangelho poderoso do Senhor Jesus. Porque quando os gentios que não têm lei, sempre existiram aqueles povos de culturas mais rudimentares, em que por diversos motivos não chegaram ao conhecimento das alianças de Deus, o que o Novo Testamento chama de povos bárbaros, ignorantes no saber, sem desenvolvimento cultural nem religioso. Estes povos não viviam de acordo com a palavra de Deus, até porque os judeus não realizaram nem fizeram missões transculturais com o judaísmo. E isso foi uma falha grave do povo judeu, diferente dos líderes do cristianismo que espalharam o evangelho na época por todas as partes do mundo civilizado. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, podemos afirmar que desde o início da história da humanidade, passando por todas as eras, que Deus, pelo seu Santo Espírito, sempre manteve contato com as suas criaturas, e isso de maneira misteriosa, imprimindo seus planos na alma dos seres humanos. É bom lembrar que o homem foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Portanto, o homem não é totalmente mau em si mesmo, apesar de que ele é influenciado pelo império das trevas, pelo inimigo da raça humana e de Deus, que é o diabo. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei. No caso da lei de Deus para Israel, ou seja, os 10 mandamentos, há quem diga que
eles estão inseridos em uma lei universal, em que o Criador imprime na alma de todos aqueles que passam pelo planeta Terra, como regras universais de convivência entre todos os povos. Se não fosse assim, por essas leis de convivência entre as pessoas, com certeza todos os povos já teriam se destruído. Os religiosos é que tentam monopolizar a Deus, mas ele, como governante universal, reina sobre tudo e sobre todos, porque ele é o Criador de todas as coisas. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei. A título de hoje, dificilmente existem comunidades em que os efeitos da civilização não tenham chegado, até porque a globalização é um fenômeno que torna o planeta Terra pequeno. Mas na época em que Paulo escreveu esta sua carta, não há dúvida que existiam ainda povos mais distantes dos centros urbanos que não tinham contatos com o judaísmo, nem também com o Evangelho de Cristo, o que é muito diferente nos dias de hoje. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos. É provável que o apóstolo dos gentios esteja falando das coisas que Deus sempre colocou na mente de suas criaturas, como bons costumes e tradições éticas para a vida em sociedade, entre todos os povos e raças. No caso de nosso país, quando se fala de pessoas isoladas da sociedade moderna, se pensa nos indígenas, se é que ainda existem. Eles criam as suas próprias culturas de convivência entre si mesmos. Isso é um mistério de Deus com suas criaturas. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são leis. É como se Paulo perguntasse: eles serão julgados pela lei de Moisés, pelas doutrinas cristãs ou pelas suas próprias tradições? A resposta é óbvia. Eles nem serão julgados pela lei de Moisés, nem pelas doutrinas cristãs, até porque não conhecem, mas serão julgados pelas suas próprias tradições e costumes, principalmente pela forma como Deus trabalha na consciência de todos os filhos dos homens, ensinando o que é certo ou errado. As leis universais de Deus estão em todas as partes, semeadas, portanto, pelo Espírito Santo de Deus,
Isso é uma coisa perceptível, por isso que se diz que o verbo de Deus não se restringe apenas ao ambiente da Igreja de Cristo, mas ele está em todas as partes como o Criador de todas as coisas. Compartilhe este áudio e vamos juntos semear o poderoso Evangelho do Senhor Jesus. Este é o nosso comentário que você pode ler no nosso blog, Comentário Expositivo do Novo Testamento.